Meus amados, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê muito mais vigor, muito mais coragem e disposição para estarmos juntos fazendo a obra do nosso Deus. Siga as nossas mensagens lá também no Instagram, compartilhe, se inscreva, peça a outro para se inscreverem. Vamos levar essa obra. Jesus está próximo. Jesus está próximo. Os sinais nos mostram que Ele está próximo. Então não vamos parar. Não é hora de parar. Nunca foi e muito menos agora. É hora de avançarmos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 31. Atos 16, 25 a 31, que diz assim: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Amados, nós falaremos de uma história muito conhecida que aconteceu lá em Filipos. E o nosso tema de hoje é o carcereiro desconhecido. Muito falamos do carcereiro de Filipos. Mas nós selecionamos o texto que queremos aplicar à história do carcereiro. Nós temos o carcereiro como aquele homem carrasco que recebeu Paulo e Silas surrados, porque eles haviam sido espancados, a mando dos magistrados. Ele recebe os dois homens de Deus surrados e ele, como sendo guarda da prisão, ele leva, cumprindo a ordem, ele leva os dois homens de Deus ao cárcere interior e segurou os pés no tronco. Queridos irmãos, quem já trabalhou em presídio sabe que quando a pessoa chega novato no presídio, ele vai para um lugar diferente, ele tem como se fosse um período de adaptação, para ver como ele se comporta, e depois ele vai para o meio dos demais. Naturalmente foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Então nós julgamos que esse homem era um carrasco, esse homem era um gladiador, alguém que não tinha compaixão, alguém que queria maltratar a Paulo e Silas, mas não. Ele era um funcionário do governo. Ele fez apenas o que deveria fazer. Então, ele não é, vamos conhecer hoje aquele carcereiro que nós não conhecemos. Nós conhecemos o carrasco, o judiador, o violento, mas não conhecemos o carcereiro convertido, o carcereiro respeitoso, o carcereiro crente, o carcereiro batizado. Glória a Deus. Tudo aconteceu depois da meia-noite. A Bíblia diz que eles estavam presos lá no tronco, mas ao invés de estarem falando mal de A ou de B, ou chorando, ou murmurando, a Bíblia diz que eles estavam cantando, orando e cantando hinos
a Deus. Os outros presos, vendo que aquilo era algo diferente, era algo inusitado, alguém preso, com os pés no tronco, cantando. Algo diferente acontecia naqueles homens. Enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. E o carcereiro, o guarda da prisão, que deveria, no mínimo, estar ali também, não estava dormindo. Mas a Bíblia diz que, de repente, sobreveio um terremoto. Mas esse terremoto foi tão grande que moveu os alicerces do cárcere. E nem só moveu os alicerces. Abriram-se todas as portas da prisão. Todas as portas foram abertas. Deus mandou aquele terremoto sob medida para abrir as prisões. Abertas as prisões, o barulho do terremoto acordou o carcereiro. Então o carcereiro olhou para um lado, olhou para o outro, viu as prisões abertas e, sabendo que o seu castigo, o castigo de facilitação naquela época, facilitação de fuga, quem facilitou pagaria com a morte. Ele aí vendo que, sentindo inicialmente que poderia pagar com a vida aquela fuga, ele quer matar-se. Mas Paulo, atento a tudo que estava, diz, não faça nenhum mal, nada, todos os presos estão aqui. Paulo assumiu, avocou para si a responsabilidade que ele não tinha. Todos os presos estão aqui, não faça nenhum mal. Isso mudou tudo como da água para o vinho. No versículo seguinte, o carcereiro diz que pediu luz, acendeu as luzes e saltou dentro, trêmulo, e agora ele prostrou-se diante de Paulo e Silas. Os presos, espancados, agora eram reverenciados pelo carcereiro. Ele prostrou-se, algo que eles nem mereciam. Que a Bíblia diz que os joelhos se dobrarão diante de Deus, mas ele se prostrou diante de Paulo e Silas. E aí cuidou logo de tirá-los para fora da prisão. E olha como o terremoto mudou a vida do carcereiro. Olha como Deus muda a vida daqueles que Ele quer mudar, aqueles que se encontram com Ele. Ele agora se dirige aos dois presos e diz, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Senhores, quer dizer, é um sinal de respeito, de reverência, de gratidão por aquilo tudo ter acontecido, as cadeias abertas, e Paulo nem fugiu, nem ninguém fugiu por isso, e Paulo ainda impediu que aquele moço se suicidasse. Ele agora pergunta, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo responde, a Bíblia não diz que foi Paulo, diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então aqui nós já vemos que aquele carcereiro carrasco, malfazejo, violento, revela-se um grande e cuidadoso pai de família. Quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, ele mudou completamente. Olha o que ele faz no segmento disso. Glória a Deus. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E começaram a pregar para ele. Ele se abre ao evangelho. Quem sabe alguém que nunca queria saber de nada de evangelho, e agora se abre ao evangelho, ouve a palavra e seguidamente ele toma os dois e leva naquela mesma hora, lava os vergões, isto é, lava as feridas que foram causadas pelo espancamento anterior à prisão. Mas antes, no 32, ele diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor
e todos os que estavam em sua casa. Eles aqui já foram levados. No capítulo 31 diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu a tua casa. Ele diz, bom, se a minha casa vai ser salva também, eu vou levar vocês para lá. Levou ele para casa, e lá ele pregou a palavra, ele lavou as feridas e foi batizado. Olha a diferença da figura daquele carcereiro que a gente faz. Daquele homem violento, aquele que queria violentar, queria maltratar os apóstolos. Olha a diferença dele aqui, um grande pai de família, um homem cuidadoso, um homem zeloso, um homem que emprestou os seus ouvidos, mesmo sendo funcionário. Ele empresta os seus ouvidos a presos para receber a palavra de Deus. Olha o que ele faz no versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Isso era lá para a madrugada, porque tudo começou meia-noite. Isso era lá para a madrugada, que a Bíblia diz, não diz que hora era, mas era lá para, quem sabe, 1, 2, 3 da madrugada. Lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glória a Deus. Talvez você ouvindo essa palavra, você assistindo esse vídeo, você vai mudar a sua concepção de quem era aquele carcereiro e quem era verdadeiramente o que ele veio a ser depois que Jesus encontrou-se com ele. Depois daquele terremoto que veio permitido por Deus para transformar não só o carcereiro, mas toda a sua família. Glória a Deus. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Irmãos, quem faria isso? O funcionário que tinha a responsabilidade de guardar o preso na cadeia, ele por conta própria, porque até aqui ninguém tinha dado ordem a ele por conta própria leva os presos, leva para a casa dele, dá alimento, e a Bíblia diz, em sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Agora, sendo já dia, é que os magistrados souberam da história e mandaram que os libertasse. Até aqui, o carcereiro fez tudo por conta própria, tudo levado pela gratidão de ter acontecido aquilo tudo, de ter chegado aqueles dois homens que eram diferentes, começaram a ser diferentes, começaram a ser vistos como diferentes. Quando eles estavam presos, mas louvando a Deus, depois vem um terremoto, e depois as cadeias se abrem e ninguém foge. E ele ainda garante, não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Deus queria Paulo ali, apesar de que ninguém quer estar preso. Mas Deus se utiliza de situações que nós nem imaginamos para que o reino dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Claro que você não queria estar preso, nem eu quero, mas fique calmo. Tenha fé em Deus. A situação que porventura você está passando, Deus vai transformar numa bênção. Deus vai tomar essa situação e vai fazer algo que você nem esperava. Você esperava que tudo desgringolasse para pior. Deus vai mudar para melhor a sua vida. Glória a Deus. Se você não é salvo ainda, como carcereiro, Jesus quer salvar você e a sua família. Portanto, creia nele, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a palavra que temos para esta oportunidade. E queremos dizer que mude a sua concepção, o seu conceito sobre o carcereiro. Ele não era um carrasco, não. Ele era um funcionário cuidadoso que estava ali para cumprir ordem. Mas quando Jesus apareceu, ele mudou. Jesus veio para mudar situações. Jesus veio para mudar critérios. Glória a Deus. E a situação do carcereiro mudou à medida que mudou também as situações de Paulo e Silas.
Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.